Dúvidas não. Vou colocar, tá? Vai lá. Boa noite! Chegou o grande dia aí para a gente começar, né? O despertar sistêmico. Estão todos aí? Sejam todos muito bem-vindos. E quem puder ainda fazer um link aí com a bio, quem não se inscreveu, se inscreva. Tá? Quem quiser aí chamar mais alguém para participar conosco nesses 3 dias, começando hoje, né? Serão 3 dias online, às 20 horas, 24, 25 e 26. Seria interessante todos fazerem esse acompanhamento desses 3 dias, porque ao final nós vamos ter uma grande surpresa. Tá? Então, continue aí se inscrevendo, faça a sua inscrição lá no nosso WhatsApp, para você poder receber todo o material que vai ser vivenciado aqui nesses 3 dias. Tá? E nesses 3 dias, nós vamos trabalhar as nossas emoções, buscar trabalhar as dores, os traumas, as questões que, de uma certa forma, impedem a gente de seguir. E são tantas coisas que, às vezes, até a gente se perde com isso. Né? Uma vez a pessoa falou assim, nossa, por onde é que eu começo? Né? Primeiro tem que dar o passo. O primeiro passo que você já está fazendo é de estar aqui conosco. O despertar vai ajudar você a trazer mais consciência. Aí alguma pessoa perguntou, não, mas vai curar? Não, curar quem cura é você com a sua consciência. E o Criador junto com você, dependendo da sua evolução. Se você se permitir também mudar, aí a coisa acontece. Entendeu? Parte mais de você. Tá? Isso aqui é uma preparação para a gente poder vivenciar uma grande jornada que vai ser no dia 12 de novembro. A jornada Connect Now. Mas isso também eu só vou falar no final. Só ao final desses 3 dias. E aí a gente vai ter umas informações, vai ser num local bem bacana, não vai ser aqui em Natal, ou não vai ser aqui no nosso espaço de Recanto dos Anjos, vai ser no Hotel Golden Tulip, em Ponta Negra. Uma coisa muito preparada, bem estruturada para receber vocês. Tá? E a metodologia que a gente vai usar aqui no Despertar Sistêmico, nós vamos usar desde processos sistêmicos, desde terapias energéticas, desde meditações semidinâmicas, né? EFT, né, que é uma técnica de liberação emocional, acupuntura sem dedo. Algumas pessoas que estão aqui já conhecem esse trabalho. E outras vão também aproveitar essa grande ferramenta que também me ajudou durante o período da minha vida. Né? Tudo que eu vou trazer para vocês hoje aqui são processos que eu vivenciei na minha história e depois fui construindo isso como conhecimento também para oferecer a vocês, para que vocês pudessem também vivenciar essas grandes mudanças que aconteceram na minha história e vão acontecer também na história de vocês. Tá? Eu gostaria muito, assim, se vocês ainda tivessem, como a gente está começando agora, ainda dá tempo de vocês compartilharem com pessoas que precisam de ouvir cada situação que nós vamos vivenciar aqui, cada troca, porque eu vou querer ficar trocando com vocês também. Saber o que vocês estão sentindo, o que vocês estão passando. As informações que vocês vão trazer vão ainda criar um conteúdo ainda maior do que eu estou trazendo. Vocês vão ter um conteúdo científico, de uma forma didática, não muito elaborada, algo que a gente possa dar uma sequência e que vamos poder vivenciar na prática. Porque o objetivo desse encontro, desses 3 dias, não é só você simplesmente aprender algo. É a gente também colocar, expor o que nós estamos sentindo. E essa troca é muito importante, tá? Para a gente poder crescer com isso, tá? E o que teremos nessa aula de hoje? Começamos hoje pelo simples fato da nossa história. Né? Começamos com a nossa família. Por quê? Porque a nossa família é o primeiro lugar. É o primeiro encontro com tudo. É o primeiro encontro com as minhas relações. É o primeiro encontro com a minha profissão. Né? Então, nesse primeiro dia, nós vamos ter as leis sistêmicas direcionadas à história familiar e também com a sua história profissional. Porque uma coisa leva a outra. Você precisa sobreviver, você precisa estar aqui e com isso você precisa também se apropriar da sua vida, do seu poder. A ideia desse trabalho, desses 3 dias, é preparar também você para ser líder. Líder das suas emoções, líder de você, saber lidar com seus processos traumáticos, saber lidar com situações que nós passamos diariamente. Porque a vida é uma continuidade e os processos que vivemos fazem parte de um contexto. Não é ele, não é ele o principal, viu, gente? Ele é um acontecimento. Então, se conseguirmos conciliar isso para um crescimento, você vai perceber que há uma mudança muito grande na sua história. Tá? Eu vou falar até um pouco assim, porque isso reflete muito na minha história pessoal.
Hoje mesmo, para mim, estar aqui também é um grande desafio. E quem está aqui olhando, participando comigo, sabe disso, né? Sabe o quanto eu também venho buscando um desafio dessa evolução. Eu já trabalho com terapias há 25 anos, né? Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Cabral e eu sou terapeuta sistêmico, né? Mas também energético. Eu gosto muito de lidar com questões energéticas. Para mim, o corpo ele tem uma importância muito grande, porque o corpo ele se transmite de uma linguagem que às vezes a gente não tem uma observação clara sobre ele. Mas o corpo toda hora quer se expressar, o corpo toda hora quer trazer uma informação, né? Então eu me preparei durante esses 25 anos atuando entre corpo físico e emocional e processos sistêmicos. E observei que essa construção de trabalhar as questões do corpo físico e emocional, que são as nossas memórias, com a nossa história familiar, com tudo que eu carrego, com tudo que eu trago dos meus ancestrais, dos meus antepassados, e todas as memórias que o meu corpo somatizou, eu percebi que isso era a grande chave de mudança. Era o grande start que a gente poderia mudar, sair realmente dessa procrastinação, dessas crenças limitantes. Por quê? Às vezes eu estou preso, não é somente uma questão de algo que aconteceu agora. Tem questões que aconteceram lá atrás e que me prenderam, que me deixaram aprisionado, porque eu fiquei com medo. Pode ter sido uma perda, né? Uma relação mal resolvida, um luto que você ainda não conseguiu superar, uma falência dentro dos seus negócios, né? Uma separação de alguém que você gostava muito, uma perda de alguém. Então, tudo isso está dentro de um processo que a gente precisa olhar. E nesses 3 dias nós vamos fazer isso. Nós juntos vamos compartilhar essa troca com um objetivo maior. Um objetivo maior. Por quê? O objetivo maior de se perceber, de trazer consciência para cada situação, para cada momento. Eu vim montando uma história de vida durante esses 25 anos, estruturando realmente para chegar até aqui, para poder trazer para vocês o melhor que eu tenho, o melhor de tudo que eu construí durante esses anos, para que vocês possam não só obter esse conhecimento, mas que vocês também possam vivenciar esse sentimento e essa, como eu posso dizer, essa experiência que eu também tive. Eu vou querer mostrar para vocês como essas ferramentas contribuíram na minha evolução. E a ideia é que vocês também aprendam a fazer isso. Aprendam a transmutar. Claro, a terapia vai me ajudar. Lógico, busquei muitas coisas. Busquei muitas coisas para poder mudar a minha história. Busquei muitas coisas para poder confiar na minha pessoa, confiar na pessoa, no profissional que eu sou, confiar nesse processo familiar também. Eu não nasci numa família que era tudo mar de rosa, pelo contrário. Para que vocês conseguirem enxergar lá, ver meus depoimentos, eu também tive as minhas dores, eu também tive processos que foram difíceis para mim. Então, para chegar até aqui, eu fui enfrentando, fui desafiando, me desafiando a cada dia. Então, hoje, começa esse despertar sistêmico, que não é só um despertar meu, é um despertar de vocês também. Tá? Então, assim, eu vou dizer um pouco assim, por que esse meu trabalho se tornou um pouco diferente dentro dessa junção. Eu fiz muitas parcerias durante a minha caminhada, com psicólogos, com psiquiatras, né, com profissionais da área de ajuda, e todos eles colaboraram muito para esse crescimento, porque o feedback que esses clientes levavam eram feedbacks que traziam assim, um estado de consciência muito maior. E aí esses profissionais queriam conhecer melhor esse meu trabalho. E eu também fui entendendo que o meu diferencial estava nessa junção, em trabalhar as questões familiares, no qual a estrutura familiar muitas das vezes está em desequilíbrio total, que é a nossa base, né? E as questões somatizadas que o corpo, de uma certa forma, vai somatizando, né? A relação psicossomática do corpo com as relações. Então as pessoas começaram a perceber que acontecia algo muito rápido, uma transformação muito rápida. Por quê? Quando você une a sua história, os seus processos traumáticos, no qual você viveu, com os processos traumáticos do seu corpo, e você entra em contato com isso, há uma libertação tão grande. E quem sabe, pode dizer aí, pode botar um sim, sim, sim aí, quem conhece esse trabalho, que já vivenciou conosco. Esse eu acredito que seja o maior diferencial que eu consigo trazer para as pessoas. O processo
breve e atemporal. As minhas terapias estão sempre ligadas a essa linha, breve e atemporal, onde nós trazemos processos que estão nesse momento, processos que já atuaram lá atrás, que estão tendo uma repetição de programação, e ao mesmo tempo os processos traumáticos que estão somatizados nesse corpo. Então a ideia é realmente liberar. A ideia aqui é a gente soltar, deixar sair aquilo que não serve mais. Porque eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem objetivos maiores do que vocês já estão traçando. Porque todos nós temos. E às vezes ficamos presos aos nossos sonhos. Ficamos presos porque temos vergonha, sei lá, muitas coisas. O que as pessoas vão pensar, o seu próprio julgamento, a sua autopunição, que eu posso dizer. Porque quando você se julga, você se autopune, você deixa de ver o seu lado melhor. Então, assim, realmente, o objetivo maior desse trabalho que eu venho desenvolvendo é o autoconhecimento. É trazer para você esse poder curativo, de autocura. Tá? Então, mais uma vez, ainda estamos começando. Vai lá, linka lá na bio, fala com as pessoas que ainda têm uma afinidade com esse trabalho, dá para começar aqui conosco ainda esses 3 dias e se inscreve lá no WhatsApp para poder receber todo esse material, ok? E agora, algumas pessoas me deram uns presentes assim nesse momento que eu fiquei muito feliz, até me comoveu muito nesse momento que eu recebi algumas. A minha equipe, né? A minha equipe é muito boa. Assim, eu estou gostando muito de trabalhar com a minha equipe. Eu vou falar que sim, de uma forma assim de baba-ovo aqui, dar um docinho para a minha equipe, porque realmente assim eles estão me surpreendendo. Se vocês soubessem como estão uma parafernália aqui de coisas, como essas pessoas assim, estão me tratando com o maior carinho, com o maior respeito, porque sabem também dos meus processos em que o novo também não é fácil para mim nesse processo, mas eu quero me enfrentar e eu estou aqui para isso. Então, vou deixar aqui uns depoimentos de algumas pessoas aqui que resolveram falar da minha pessoa. Então, por favor, assista. Marcos Cabral é um super terapeuta. Na verdade, ele sempre brilhou cada vez que ele passou pelo Spa Maria Bonita. Houve uma época onde ele ficou bastante tempo fazendo seu trabalho incrível, a constelação familiar. E ele demonstrou ser um grande terapeuta com a amorosidade dele. Ele sabe muito bem o que fazer com o dom que Deus lhe deu. Sabe muito bem a missão dele, o dharma dele, que é cuidar das pessoas. E é o que ele faz maravilhosamente. Ele tem um amor pelo trabalho dele, sabe? É um sonhador, um visionário e um realizador. Ele vê e ele realiza, e com as próprias mãos, como o Recanto dos Anjos, por exemplo, que é um espaço assim maravilhoso no Rio Grande do Norte. E ele assim é muito batalhador, muito trabalhador, muito estudioso, muito cuidadoso e tem um amor gigantesco pelo que faz. Parabéns, Marcos Cabral, realmente ele deixa sua marca. Um beijo bem grande. Marcos Cabral. Conheci você através ali do Spa Maria Bonita, através da minha esposa Tânia Alves. E aí eu participei de uma vivência sua, aqui no Rio de Janeiro, uma constelação familiar, que ali foi o início de muitas coisas legais, foi assim, um início de um divisor de águas, aprendi muito, fiquei sabendo de muita coisa, e assim, foi espetacular, Eu carrego isso até hoje, sempre eu uso com algumas pessoas assim como referência do que já aconteceu comigo através de coisas boas que você faz, Conheci o seu espaço e assim, encantador. Então eu desejo para você muita sorte, muito sucesso, E que você consiga alcançar mais e mais pessoas com essa ajuda que você dá, tá? Sucesso, beijão no coração, estamos juntos. Olá, eu sou a Anabela, tenho 55 anos e o que me levou a procurar o Marcos foi decorrente de uma relação que eu tive que me deixou com dificuldades em lidar com os sentimentos e em lidar com a vida. Eu conheci o Marcos através de uma cliente minha aqui no bistrô. Ela me falou com tanto entusiasmo que eu tive coragem, fui procurar e é daquelas mensagens que você sabe que chegam para você na hora certa, então decidi procurar ajuda. As transformações em mim foram muitas, eu tornei-me uma pessoa mais leve, eu tive uma outra visão de mim e do outro como indivíduo, a ansiedade diminuiu bastante, mas além disso tudo a minha maior conquista foi realmente a relação com a minha mãe. Eu tenho hoje em dia um olhar diferente sobre ela, melhorou muito e que bom que assim é. E é lógico que eu recomendo o trabalho do Marcos. Hoje em dia a vida é tão exigente connosco que nós precisamos curar as nossas feridas para continuar, para seguir em frente e principalmente para não ferir ninguém.
E aí, pessoal, voltando. Eu já sequei um pouco aqui. Realmente, assim, eu fico muito feliz das pessoas compartilharem a minha caminhada, né? Eu sempre fui uma pessoa mais reservada, né, de não querer aparecer tanto no meu trabalho, mas sempre gostei muito do que eu faço, eu amo o que eu faço. As pessoas que conhecem e que frequentam aqui os espaços estão aqui no Recanto, resolvemos fazer uma história bem bacana aqui no Recanto, e foi muito bacana ouvir os depoimentos dessas pessoas que eu amo muito, assim, que acabaram sendo mais vínculos mais próximos da minha pessoa. Porque eu acredito que eu não sou um profissional que quero, na verdade, somente o meu resultado, né? O resultado, na verdade, é uma troca. Então, quando essas pessoas vêm ao meu encontro, elas trazem algo tão importante para mim, né? Então, assim, essa importância me ajuda a crescer. Porque cada informação, cada processo que eu cuido dentro do meu trabalho, para mim é um privilégio, é uma oportunidade que essa pessoa me dá. Então, gratidão. E quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? E vamos começar a nossa aula. Então, assim, vá para um lugarzinho que seja legal, aconchegante, que você possa ter uma paz. Pra gente, tome nota, leve algum papel que você possa tomar nota, um caderno, alguma coisa assim. Ainda dá tempo. Estou vendo aqui que dá para convidar ainda mais pessoas. Vai lá na bio, faça a sua inscrição, quem não fez, para poder receber todas as informações e entra no nosso grupo do WhatsApp. Então, assim, quem quiser mandar alguma informação agora, aproveitar que eu estou aqui com o meu celular, eu posso falar um pouquinho. Mas daqui a pouco eu quero começar a nossa aula. 2 minutinhos para quem quiser falar alguma coisa aqui para a gente começar. Ok? Ok. Vamos fazer o seguinte, nós vamos começar. Tá? Então, quem estiver já no seu lugarzinho, no seu lugar bem aconchegante, pegue a sua água, pegue também um pouco das coisas que você gosta, sei lá, um travesseiro, alguma coisa, que pode acontecer em algum momento a gente fazer uma dinâmica e você necessitar de uma aconchego. Então, papel, água, ok? Lugarzinho reservado para você vivenciar. Inicialmente nós vamos começar com nossas explicações e depois nós vamos para uma técnica chamada EFT, tá? Emotional Therapy Liberação, para poder liberar processos traumáticos que estão estagnados no nosso corpo físico e emocional através de pontos que são, né, dos nossos meridianos. Depois, na hora, eu vou explicar para vocês melhor, para a gente poder interagir bem com essa dinâmica, com essa ferramenta. Então, nós vamos começar pelas nossas leis, né? Eu sei que tem pessoas que já conhecem, que já escutaram, outras pessoas que já vivenciaram isso conosco, mas as pessoas talvez que não conheçam vão entender melhor como é que funcionam essas leis e como elas podem atuar na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. E como elas estão interligadas. Como essas leis elas podem ajudar a gente a mudar nossos padrões de comportamento. As nossas relações podem amadurecer a partir dessa visão dessas leis. A primeira lei é a lei do pertencimento. Qualquer ser necessita pertencer. Por quê? Eu preciso pertencer a algum lugar. Eu preciso me sentir fazendo parte de uma família. Se eu não me sinto fazendo parte, se eu não tenho uma boa relação e percebo que eu não consigo me enquadrar no contexto familiar e me sinto às vezes até um peixe fora d'água, existe alguma questão que possa estar acontecendo onde você se sinta rejeitado, onde você se sinta excluído, né? Porque existem N fatores. Às vezes, a relação que existe na família, na relação dos seus pais, a relação que aconteceram nas histórias anteriores, né, dos seus antepassados, violência, abusos, coisas de vícios, questões que realmente foram repetindo na história da família, e às vezes essas pessoas não tinham uma conduta no qual essa família não aceitava e excluíram essas pessoas. Excluíram por algum motivo, por algum sentimento. Geralmente, as pessoas que são excluídas, elas, de uma certa forma, no sistema, elas vêm a repetir os padrões de comportamento dessa pessoa. Às vezes, gerações futuras. Por quê? Porque toda pessoa que é excluída,
que não se sente fazendo parte, ela vai chegar de alguma forma. Alguém vai querer representar essa pessoa. Alguém vai fazer algo para que essa pessoa também faça parte, por algum sentimento no inconsciente. Vamos perceber, alguém é alcoólatra hoje. Aí fala, nossa, como é que pode essa pessoa se tornar alcoólatra agora? Não, ela pode estar repetindo um padrão de comportamento que vem lá na história da família. Uma repetição que às vezes está dentro do processo inconsciente da história e inconscientemente dessa pessoa. Porque ela não sabe, às vezes, da história da família que isso ocorria, que aconteceu algo. É como uma violência, um assassinato. Uma pessoa que geralmente, né, comete um assassinato ou é assassinada dentro de um processo familiar, às vezes ela é excluída, mas ela é excluída de uma forma através da dor. Porque às vezes a pessoa ou a estrutura familiar não suporta aquela experiência, né, que foi o que ocasionou essa dor, e é preferível não falar, é melhor não tocar nesse assunto. E aí depois repetições dessa violência vão acontecendo na história da família e ninguém entende o porquê. Porque quando você exclui, quando você não toma, seja essa violência ou essa dor, de um processo da visão sistêmica, ela tende a se repetir. E isso não é tão fácil de se compreender. Por quê? Isso são estudos, né, vinculados realmente a uma visão onde a história ela tem um potencial muito maior do que os momentos que nós estamos vivendo agora. É como se fosse algo tão profundo na inconsciência familiar e às vezes as pessoas pensam assim, nossa, eu às vezes nem queria agir assim, eu não queria me comportar assim, eu não queria excluir essa pessoa da minha vida, mas às vezes acontece algo que às vezes está no inconsciente. Isso acontece também na sua estrutura profissional. Às vezes você está dentro lá, né, da empresa, em algum lugar que você esteja trabalhando, e você não se sente fazendo parte. Às vezes se sente que tem grupos que se reúnem e você não é convidado. Às vezes acontece alguma questão dentro de uma mudança, né, da empresa, e às vezes você estava numa expectativa sobre essa mudança, de que você poderia ser o escolhido para uma promoção ou algo assim, e de repente você não é o escolhido, ou simplesmente às vezes até é mandado embora. Então, o que está acontecendo? Por que eu estou sendo excluído? Por que me excluíram? Porque muitas vezes eu excluí algo, eu excluí alguém. Eu posso ter construído um processo de exclusão tão profundo que eu nem me dou conta. Quando eu sou excluído, eu fico bravo, eu fico com raiva. As pessoas me tiram do meu sistema e dizem, não, você não se enquadra aqui. Às vezes não é com palavras, às vezes são com gestos, atitudes, um simples comportamento. Às vezes você está lá na empresa, vai lá tomar um café com alguém e de repente as pessoas se retiram, não querem conversar com você e você não se sente fazendo parte. Algo tem uma interferência e às vezes isso está muito interligado ao seu processo familiar. Geralmente quando você está com certas dificuldades na visão profissional de pertencimento, vai olhar lá na sua família. A ver se você não excluiu alguém. A ver se você não excluiu um pai, uma mãe, um irmão. Porque quando nós excluímos, nós somos excluídos. Às vezes as pessoas chegam para o consultório e falam assim, nossa, meu filho, minha filha, eu não tenho uma boa relação, não consigo ter ele está sempre longe de mim, não conseguimos ter uma troca, né? Ele prefere ter troca com os amigos do que comigo. Isso me faz me sentir tão excluída, me sentir mal. Mas o que você fez? Qual foi a relação que você teve também com a sua história? Quem você excluiu? Quem você ainda continua excluindo? Que você não consegue aceitar? Por algum motivo. Outra questão acontece também na relação familiar. Às vezes um casal se separa, ou um filho tomador do pai ou da mãe, exclui um, toma o outro e fica capenga. Fica assim, ó, sem a força total. Porque a força total é quando você toma os dois. Quando você consegue identificar que os dois fazem parte. E você precisa pertencer aos dois lados. E esses dois lados vão equilibrar você. Vai trazer uma consciência muito maior da sua relação com eles. O pertencimento, ele é muito importante. Então, se você olhar, perceber que você está excluindo alguém, tome consciência. Veja se realmente há uma necessidade dessa exclusão. Porque essa exclusão pode fazer uma diferença na sua vida.
quando você tomar novamente. Tomar essa pessoa, tomar você. Porque isso acontece também com a própria pessoa. Não se aceitar, não olhar para você com o valor que você tem. Isso é um processo de exclusão, de desrespeito a você mesmo. E se essa é a sua primeira exclusão, então comece a melhorar. Comece a pensar de forma diferente. Porque se essa primeira exclusão consigo mesmo se ampliar, não vai ter ninguém que fique com você. Aí depois você vai reclamar, nossa, não arrumo uma namorada, não arrumo um namorado, não consigo me relacionar, não consigo ter um bom trabalho, não consigo ter boas relações com meus amigos. Porque também esse pertencimento, essa autopunição que às vezes você cria sobre você, vai atrapalhar nas suas relações futuras. Né? Essa lei ela é muito importante, porque nós precisamos pertencer. E quando nós pertencemos a um lugar, seja na nossa história familiar ou nossa história profissional, somos bem acolhidos, pode ter certeza que a sua qualidade de vida muda. Você começa a olhar para a sua vida com um olhar muito melhor. E começa até a dar mais valor, começa a querer melhorar, a querer criar novos projetos futuros, né? Crescer profissionalmente, crescer também afetivamente, fazer algo pela sua vida pessoal. Então, o pertencimento é uma das leis principais, tá bom? Então, nós vamos seguindo agora para a próxima lei, que é o dar e receber, né? O ser veio se relacionar. Nós viemos aqui apenas nos relacionarmos. Na verdade, a grande história da humanidade é aprender a se relacionar. Não é você ser bem-sucedido, ser um homem rico, bonito, ou uma mulher bonita, rica, poderosa. Tudo isso é muito bom e faz parte da caminhada do crescimento, dos esforços de cada um. Mas isso não é o fator principal. O fator principal é essa troca. É a gente saber se relacionar. É a gente ter uma boa troca com aquilo que nós acreditamos, com as nossas relações familiares, com as nossas relações afetivas, com a nossa profissão. Porque se nós não tivermos uma boa relação, uma boa troca com quem nós convivemos o dia inteiro, como é que vai ser a nossa vida? Como é que vai ser a estrutura emocional de uma pessoa que está sempre brigando, está sempre em rivalidade, fazendo com que a vida seja algo, um ringue? Ela passa o dia criando situações onde o tempo todo ela está tentando buscar um caminho, né, para acreditar que plenamente o que ela pensa, o que ela acha é a verdade dela. Isso acontece na troca. Quando eu tomo tudo e acho que eu estou correto em tudo, e não dou oportunidade na troca com o outro, nossa, eu perco essa oportunidade de ouvir o outro, de perceber que o outro pode ter algo tão importante para mim, e de repente eu fico lá no meu ego, e acho que aquilo que tem não tem importância. Tem. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Escute qualquer pessoa. Escute uma pessoa em qualquer lugar, porque tudo tem informação importante. Porque uma informação pode mudar a vida de uma pessoa. Você sabia que se você acordar pela manhã, fizer um olhar e liberar palavras para você, é o primeiro contato, a troca. A primeira troca é com você. Você amanhece, olha lá no espelho. Se você não tiver uma boa troca com você, que é o que eu falei no pertencimento. Se você não se sente pertencente a você e você não troca com você, a coisa mais complicada é você se relacionar com o outro, ter uma troca com o outro. Então, eu vou sempre trazer aqui essa visão de que você é o ser mais importante. Por quê? Porque se você melhora pessoalmente, se você melhora as suas emoções, você vai conseguir trocar melhor. Você vai ter uma boa qualidade de troca. É como se você se posicionasse no lugar do outro. Se você vai para um lugar onde pessoas têm acesso a informações, que são informações muito simples, você é uma pessoa de um intelecto muito alto e elevado, e às vezes você não consegue ter uma troca simples com uma pessoa. Você acha que isso é bonito? Você acha que isso é importante? Ou você acha que você não poderia se posicionar no lugar do outro, escutar o que aquela pessoa está trazendo, porque para ela aquela palavra ou aquilo que ela está trazendo como informação é tão importante. É como você chegar aqui, nós vivemos aqui em Pium, nosso espaço é em Pium, nós temos aqui muitas hortas orgânicas, tem muita coisa tão interessante nessa região, tem tantos profissionais da área da terapia também, todo mundo tem uma troca aqui.
E quando você vai trocar, não adianta você falar de troca que esteja ligada só ao seu conhecimento. Mas essas pessoas têm um conhecimento tão importante que são sutis. Sutis. Dentro da linguagem das pessoas. Então, cada linguagem tem uma informação. Se eu vou num mecânico e vou ouvir o mecânico falar, eu vou aprender tanto com ele. Eu vou trazer informações que eu não conhecia. Então, a troca ela é sempre muito importante. Se a gente aprende a trocar, a gente evolui. Por isso que nós temos aqui, ó, 2 ouvidos e uma boca. Quando nós ouvimos mais, conseguimos conciliar a nossa linguagem com aquilo que nós ouvimos, nós conseguimos perceber que a nossa troca começa a mudar. Que nós conseguimos ter mais leveza, conseguimos entender que o que o outro pensa, que o que o outro traz também é muito importante. Tem uma importância, tem um valor. Então, quanto mais nós aprendermos a trocar, quanto mais nós conseguimos nos colocarmos no lugar do outro, entender que o outro tem uma importância na sua linguagem, nós vamos conciliar uma harmonia. E eu digo para vocês, nem tudo que se ouve você precisa guardar, mas você precisa pelo menos respeitar. Pelo menos respeitar a troca. Porque é nesse respeito com a troca que você ajuda o outro a seguir, você ajuda o outro a crescer e você faz uma grande mudança nessas relações. Porque é assim que nós crescemos, trocando. É o tempo inteiro. Se você não tiver com quem trocar, o que você acha, né? Vou morar sozinho, vou me isolar, vou me isolar num lugar, vou lá para o Himalaia. Você vai ter que se relacionar com você. Você vai ter que se relacionar com você. Você vai ter que se relacionar com sua mente tagarela. Você vai ter que se relacionar com o seu silêncio. Mesmo que você silencie, você vai ter que se relacionar com o seu silêncio. Então, se relacionar faz parte da humanidade. Faz parte de um crescimento. Então, quanto melhor você puder se relacionar com você, olhar para você com valor, olhar para você com admiração, olhar para você com o valor que você tem, não se compare, não fique se comparando, porque se você se comparar, você não vai a lugar nenhum. Eu estou falando também por conta própria, porque até para poder trabalhar dentro de um contexto hoje, né, online, tem tantas pessoas tão maravilhosas, né, no contexto, tantas pessoas trazem tantas informações, mas por que não? Por que também não trazer a informação que seja necessária na minha linguagem? Porque faz parte. Se eu estou nesse caminho há 25 anos trocando com pessoas, e acho o máximo trocar com pessoas, aqui nós temos trabalhos diários, trabalhos mensais, que são os nossos grupos de constelação, e as pessoas chegam aqui e não conhecem ninguém, não conhecem umas as outras. É impressionante, quando elas saem daqui, elas saem encantadas. Aí, daqui a pouco eu estou sabendo que se tornou uma amizade entre as pessoas que estavam aqui. Isso que é rico, é você trocar, é você ter essa troca de crescimento. Eu tenho pessoas aqui que com certeza estão assistindo a live, que me conheceram há poucos dias. Tem pessoas aqui que me conheceram há muitos anos. Talvez tenha pessoas aqui que me conhecem desde a minha infância. Então, é uma troca. E pode ter certeza que quando eu encontro com essas pessoas, a harmonia é a mesma. A harmonia é a mesma coisa. Parece que eu não vejo há muitos anos, mas quando eu vejo é a mesma energia. E pode botar um sim aí, se quem estiver aí assistindo aí, que já me conhece há muitos anos. Porque é verdade. Bota o coraçãozinho. Porque eu também amo reencontrar as pessoas. E pode demorar muito tempo. Muito tempo. Né? Então, aprenda a trocar. Troque da melhor forma possível. Na maior leveza que você puder. Primeiro com você. Depois com a sua história. Com a sua profissão. Com as pessoas. Com a sua família. Com seus filhos, quem tiver. Né? Com seus companheiros, companheiras. O importante dessa história é a troca. Tá? E agora vamos para a nossa próxima lei. Que é a ordem. Algo que vem primeiro. Respeitando isso. Na verdade, assim. O que é respeitar quem vem primeiro? Os nossos antepassados. Respeitar para que os próximos possam ter a harmonia dessa percepção de honrar quem vem primeiro. Porque nós só podemos estar aqui se outras pessoas passaram por tudo, passaram por muitas situações
para que possamos estar vivendo esse presente. Porque é um presente o viver agora. Porque o que as pessoas passaram foram as coisas, talvez, de base, de estrutura, para que você pudesse viver o que você está vivendo, ou seus filhos, quem tem filhos. Porque a nossa história, ela é a verdadeira construção. Então, quando nós olhamos para os nossos passados, nossos antepassados, né? Respeitando a ordem, respeitando quem vem primeiro, olhando para quem vem primeiro, com o valor que cada um tem, aí você vai dizer, mas na minha família era muito ruim, eram pessoas violentas, né? Pessoas que tinham vícios, e realmente eu não quero nem saber dessa família. E tem pessoas que fazem isso, que não querem mais saber dos seus familiares, que abandonam, que não querem mais contato. E quando você faz isso, aí você vai lá para o processo da exclusão e do pertencimento. Aí você consegue falar, nossa, por que agora está acontecendo isso? Por que eu estou me sentindo excluído? Por que as pessoas estão me excluindo? Porque às vezes eu não respeitei essa ordem. Eu não olhei para essa ordem de uma forma respeitosa. Eu não consegui entender que quem vem primeiro me trouxe algo muito importante. Primeiro é a minha vida. Porque a minha vida só acontece porque alguém se esforçou para isso. Primeiro minha mãe e meu pai. Os meus pais fizeram algo, me trouxeram algo, a minha vida. E se eu olho para a minha vida com o valor que ela tem através dessa oportunidade, eu consigo conciliar um equilíbrio muito grande. Se eu consigo olhar para o meu pai com o valor que ele tem, eu consigo ter uma estrutura de base acolhedora, sustentável, firme, porque eu sei que a base que meu pai pôde me dar, da forma que ele, dentro dos limites dele, aquilo ali vai me ajudar. Mas se eu negar isso, claro, tem opções de escolhas. Se eu achar que meu pai poderia me dar mais, mas dentro das minhas escolhas, mas dentro das possibilidades dele não é a mesma coisa que eu desejo, e eu fico com raiva disso, eu perco uma grande oportunidade de entender que cada um dá o que pode, dentro dos seus limites. E quando eu olho para isso também de uma forma profissional, quando eu olho para o meu pai e não tenho respeito, não tenho admiração por ele, eu tenho muita dificuldade com autoridade. Ou seja, eu vou ter dificuldade na empresa onde eu estiver trabalhando, com pessoas superiores, que vão, de uma certa forma, me comandar. Eu não vou aceitar. Eu vou ter muita dificuldade de respeitar o que aquela pessoa está realmente me trazendo. O que ela está trazendo para que eu possa crescer dentro da empresa. Mas se eu não olho para ela com o valor que ela tem, eu tendo a fazer um movimento muito o inverso. Ou simplesmente negar. Mas isso eu nego porque eu tenho uma memória de uma negação sobre a autoridade que eu tinha na minha história familiar, que era meu pai. Então, se eu nego algo relacionado a isso, com certeza em algum lugar eu vou encontrar essa relação, que de repente acaba oscilando. Às vezes você quer se sentir superior ao seu pai em algum momento, ou seja, por alguma questão do intelecto, de você se achar mais inteligente, ou por questões financeiras, de se sentir mais poderoso financeiramente do que o seu pai. Isso também vai ajudar você a se derrubar mais ainda. Então, assim, são questões tão simples que eu quero trazer para vocês de uma forma bem, de uma comunicação bem real, assim, bem verdadeira, para que vocês possam compreender no cotidiano de vocês e observarem se esses desequilíbrios vão acontecendo. É como a mãe. Se eu não olho para minha mãe no valor que ela tem, pode ter certeza que a prosperidade, a abundância e tudo aquilo que eu mais desejo na minha vida pode chegar até um tempo. Mas depois ele não consegue dar uma continuidade sólida. Porque também, eu falo para as pessoas, ter poder aquisitivo, ter qualquer outra coisa, é uma consequência. E essa consequência ela pode ser boa ou ruim. Porque o que eu tenho mais aqui em consultório são pessoas que têm, às vezes, poder aquisitivo muito bom, mas às vezes as enfermidades internas são muito grandes. Mas isso difere de pessoas simples também, como eu atendo aqui. Porque o processo é o ser humano. É como eu olho para os valores, é como eu olho para cada pessoa. Porque olhar para cada pessoa com o valor que cada um tem faz uma grande diferença. Então, olhar para a mãe é olhar para a vida, é olhar para a prosperidade. E olha, a mãe
é a que impulsiona o ser para a vida, né? Você está lá no quentinho, tudo gostosinho, de repente mamãe fala, vai para a vida, você vai ter que nascer, você vai ter que encarar, você vai ter que viver. E às vezes isso dá um certo receio em relação à mãe, um certo rancor, porque a mãe é que faz o movimento para a vida. Então, tome a sua mãe, tome o seu pai. Faça com que isso seja respeitoso na sua vida. Tenha um respeito maior, observe com mais carinho, certo? Chegaram algumas perguntas aqui. Vamos lá. E quando o excluído é o filho pelo pai? Peraí, deixa eu entender aqui. E quando o excluído é o filho pelo pai? Ah, o pai que excluiu. Ah, ok. Bem, pode acontecer alguma coisa aqui na relação dos pais. Se o filho se sente excluído, na verdade, às vezes não é você, não é o filho. Aconteceu algo entre o casal. E se aconteceu algo entre o casal, talvez você nem saiba o que tem acontecido. Às vezes nós não sabemos das nossas histórias. Por isso que hoje eu quero até aprofundar nisso, que vocês procurem saber um pouco mais da história de vocês. Isso vai fazer uma grande mudança. Então, quando um filho é excluído pelo pai, existem muitas possibilidades. Primeiro, você tem que saber o que aconteceu nessa história com sua mãe e seu pai. E se você teve uma escolha, ou se algo realmente forçou você a ter que ficar, né, do lado da mãe, e por algum motivo esse pai também fez você ser excluído. A briga entre eles pode ter causado isso. Pode ter causado esse distanciamento. E de uma certa forma você está recebendo isso. Ou recebeu isso durante uma vida inteira. O que eu lhe aconselho realmente é fazer algo. É buscar terapia, buscar ajuda. Porque às vezes na nossa própria história, as pessoas têm tantos segredos, têm tantas limitações, que realmente impede a pessoa de seguir, de dar continuidade a algo, principalmente a relação. Então você precisa buscar, dentro da sua história, entender qual foi o processo que bloqueou, que causou essa distância entre você e o seu pai. Tá? Meu enteado nunca come o último pedaço. Falta de pertencimento. Paula, interessante essa pergunta. Meu enteado nunca come o último pedaço. É falta de pertencimento? Outro dia eu falei sobre isso aqui com uma cliente. E ela falando assim, nossa, eu não consigo... Para mim, se eu não fizer a coisa bem perfeita, sabe? Eu sinto que eu não fiz. Eu não concluí o que eu realmente desejava. Aqui é algo contrário. Quando eu não faço tudo completo, quando eu não termino, quando eu não finalizo nada, é porque me falta algo. Realmente, me falta algo. Por quê? Se me falta algo, eu preciso preencher de alguma forma. Mas às vezes eu quero preencher, mas se eu preencher e aquilo for acabar, se aquilo se complementar, será que vai dar continuidade? Tem pessoas que fazem isso o tempo inteiro. Não só com a alimentação. Fazem isso com as relações. Às vezes eu termino uma relação, mas eu não finalizo a relação. Eu dar continuidade. Para eu ficar me alimentando daquele processo. Me alimentando. Porque às vezes eu não tenho um movimento de coragem. E se essa criança aqui, no caso, não tem contato realmente, né, com a mãe, eu acho que, não sei, no seu caso aqui, talvez você cuide dele, né, você cria, não sei, mas é uma falta de algo que está necessitando para essa criança. Né? Pode ser uma falta no qual você talvez nem faça parte dela. Talvez você queira até ajudar, mas você não vai conseguir concluir. Porque vem na história dele, né, com o pai e a mãe. O problema não é ter estrutura familiar. O problema é não ter estrutura familiar. Não basicamente isso. Quando eu falo
de você ter a estrutura familiar, e quando você não tem, talvez você se pergunte, eu não vou conseguir nada. Pelo contrário. Quando eu digo isso, é respeitar. Tem pessoas que são órfãos, tem pessoas que não tiveram contato com os pais, que foram adotados, nunca conheceram os pais biológicos, foram acolhidos por pais adotivos. Mas isso não tira o direito de você olhar, de você também respeitar o processo que lhe foi dado. Claro que você vai falar assim, pô, Marcos, mas tem tantas dores, eu vivo tantas dores, como é que eu posso deixar isso assim, não sentir isso? É porque começa uma parte mais profunda da sua vida. É entender que a vida é a parte mais importante desse contexto. Claro que teve ausência, teve falta, teve vontade, desejos que você teve sobre a sua história, mas você não conseguiu. Mas você tem que olhar na sua volta hoje, perceber o que está à sua volta. Quem são essas pessoas que ainda te acolhem? Como você recebe que essas pessoas também trazem para você, elas lhe doam, porque essa troca ela vai ser muito importante para o seu amadurecimento, a sua força, a sua coragem, os seus projetos, a sua liderança de vida. Vamos lá. Essa aqui já foi. Bem, um mau relacionamento com o pai vai intervir num relacionamento amoroso? Sim, vai. Primeiro assim, é o seu primeiro homem. Quando nós, ali na nossa relação familiar, nós estamos nosso pai e nossa mãe. É, na verdade, o nosso primeiro homem, nossa primeira mulher. É o primeiro contato. Masculino e feminino. E ali também é o primeiro contato com uma relação. O formato de uma relação. Os pais vão trazer algo. Os pais vão trazer, na verdade, a forma deles se relacionarem. E se você for, na verdade, a primeira filha, com certeza você aprendeu com os pais. Geralmente o primeiro filho aprende com os pais a crescer. Aprende com os pais. Porque os pais também estão trazendo as suas histórias. E com essas histórias, eles vão aprender juntos. Quando tem o primeiro filho está ali. Esse filho está ali aprendendo tudo com ele. Então, se esse primeiro filho, de uma certa forma, olha, e sempre fica, né? Um exemplo da sua história de relação. Olha, sei lá, se um pai traiu a mãe, tinha uma boa relação, tinha uma relação com violência, né? Com ausência, com algum tipo de relação que realmente você notasse que sua mãe não era respeitada, que não existia um respeito pelo feminino, com certeza isso vai ser difícil para você, uma relação afetiva com um companheiro. Mas isso não é o principal, porque você pode olhar para isso de outra forma. Como eu falo, as constelações é uma técnica fantástica, para que você possa olhar de verdade para essas dores, de verdade para essas relações que, de uma certa forma, você ainda não conseguiu construir. E agora eu quero convidar vocês para a gente poder trabalhar essas relações, trabalhar esses sentimentos. Diante de tudo que eu falei aqui dessas leis, né, a gente vai trabalhar agora a liberação dessas leis, através da EFT. Eu até gostaria que vocês anotassem agora, diante de tudo que eu falei, que o nosso tempo ele também acaba sendo um pouco, não muito longo, mas a gente precisa elaborar tudo o raciocínio para que a gente possa também ir para essa técnica de liberação. Amanhã também da mesma forma, vamos ter um pouco de diálogo, de ciência, de raciocínio e depois nós vamos para as técnicas de aplicação, para as ferramentas. No último dia também. Então, hoje a nossa técnica vai ser a EFT, a técnica de liberação emocional, mais conhecida como acupuntura sem dedo, criada por Gary Gray. Na verdade, ele se baseou pelos meridianos. Entendeu que dentro dos caminhos dos meridianos existiam alguns pontos, e esses pontos são fundamentais para as liberações emocionais. Por isso eu convido a você a perceber de como é que você entendeu a nossa linguagem aqui das leis e o que realmente você percebe que ficou ainda aprisionado nessa relação com a sua família. Se tem raiva, se tem medo, se tem insegurança, se
se tem tristeza, se tem angústia. Alguma questão que você perceba que não só da sua história familiar, né, de origem, mas da sua história de família hoje, as suas relações, consigo mesmo. Qual é o seu maior receio? Perceba qual é a emoção que de uma certa forma fica em desequilíbrio com você. Se você tem essas emoções estagnadas e não consegue liberá-las, nós vamos trabalhar ela agora. Eu gostaria que você agora sentasse, que você encontrasse um local bem tranquilo, se você não estiver, que você vá para um lugar mais tranquilo, para a gente fazer uma sequência. A FT, como eu falei, ela trabalha baseada nas linhas dos meridianos, e esses 8 pontos que nós vamos encontrar aqui no nosso corpo, na região do face, do tórax, aqui na região abaixo do nosso peito, né, na lateral, e na nossa cabeça, esses pontos, eles têm os pontos específicos para liberações de traumas, de ansiedade, de controle, né, de insegurança. Então, todos esses pontos refletem nas nossas emoções. E é por isso que seria interessante, eu vou até colocar as frases aqui, né? A gente fala, eu falo 8, mas a gente fala 9 porque tem um outro ponto do Karatê, que é onde nós vamos trabalhar inicialmente as nossas liberações. E eu gostaria que você fizesse uma avaliação de 0 a 10, onde você pudesse tentar identificar qual o seu sentimento agora. Bem, escolhido dentro de uma proposta, né? Como eu falei, de sentimentos. Se você sente raiva, se você sente medo, tristeza, angústia. Porque esses sentimentos nós vamos trabalhar basicamente nesse ponto. Então, trabalhar nesse ponto é como se a gente entrasse em contato com aquilo que é real, com aquilo que realmente é real. E dessa forma, liberar essas emoções. Ok? Então, agora eu vou só explicar. Cada ponto desse, nós vamos tocar com os dedos. Só com os dedinhos. O primeiro ponto, a gente vai colocar as frases aqui, tá? Mas só para você entender. O primeiro ponto é o ponto do Karatê. Quando nós fazemos esses pequenos toques, nós conseguimos ativar nas nossas sinapses cerebrais que estamos trabalhando alguma sensação. O nosso corpo corresponde com os nossos toques. Então, por isso eu convido a você. Observe de 0 a 10 quais são os seus sentimentos, quais são as suas emoções. Observe essa numeração aí, se está em 6, em 7, em 8, em 9. Perceba. E os sentimentos que você escolheu agora, tá? Para a gente trabalhar. Eu gostaria que colocasse lá nas frases, por favor. Então, ó, o primeiro ponto é o ponto do Karatê, que é esse ponto aqui. Aqui vocês vão escolher, na verdade, o sentimento que vocês vão estar trabalhando, ok? Então, se você tem raiva, se você tem medo, se você tem tristeza, se você tem angústia, né? Algum sentimento que realmente traga desequilíbrio. Depois nós vamos trabalhar no negativo esse sentimento, 3 vezes, fazendo uma rodada naqueles pontos. Depois nós vamos trabalhar de forma intermediária, trazendo uma consciência, onde eu sei que existe esses sentimentos, mas existe uma parte do meu corpo que tem consciência. Porque eu não sou somente o sentimento que eu tenho. Eu tenho, na verdade, a cura sobre os meus sentimentos, né? Então, eu vou repetir com vocês, tá? Eu vou fazer com vocês a sequência. E depois nós vamos trabalhar o positivo. Então, essas 3 sequências, elas vão trazer para a gente um estado de mudança. Que é por isso que eu peço para vocês avaliarem de 0 a 10, para que no último, né, na terceira rodada, que vai ser a parte positiva, para a gente poder avaliar. Perceber. A cada rodada dessa, nós vamos fazer uma avaliação e perceber se mudou algo. E aí vocês vão dando aí o chat aí, dando as informações. Ok? Então é o seguinte. Então vamos lá. Todo mundo bem acolhido, tranquilo. Tá? Então vamos fazer a primeira rodada. Tá? Aqui, ó. O ponto do Karatê. Isso. Vamos lá. Vou ler a frase para vocês, tá? Apesar de estar com... Aí você vai colocar aí o seu sentimento. Eu me amo, eu me aceito e eu me respeito. Profundo e completamente. Sim? Respira.
Mais uma vez. Apesar de estar com, coloca o sentimento, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito, profundo e completamente. Faça uma respiração. E mais uma vez. Apesar de estar com, repete o sentimento, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito, profundo e completamente. E agora, parem um pouco, talvez vocês sintam as mãos, os braços, numa certa vibração. Percebam o que vocês estão sentindo. Observe se de 0 a 10 houve uma pequena mudança. Apenas observe. Ok? Então vamos lá. Então vamos começar, tá? Primeiro ponto aqui, ó, no cantinho do olho. Ok? É o segundo ponto. Na verdade, o ponto que eu quero ter, mas eu sempre começo pela face, porque é mais interessante para a gente liberar. Então, ó, aqui você vai falar... Pode voltar lá ó, a frase. Então, ó, você vai repetir aqui, ó. Eu estou com raiva. Se você for esse seu sentimento. Eu estou com medo. Eu estou triste. Então, ó. Só um minuto, que faltou o áudio aqui. Então vamos lá. Parou um pouquinho? Posso continuar? A pilha. Liga a câmera. Pronto. Vou colocar aqui. Eu vou falando aqui. Só um minuto. Eu não estou escutando, ninguém está escutando. Já ter comprado pilha para você não usar a pilha velha. Não tem nenhum outro canto pilha aqui? Não. Liga lá, O povo está esperando. Voltou. Voltou? Começou a fazer, deu sono. Não estou conseguindo concentrar. Então relaxado, é isso mesmo. E nós vamos dar continuidade, tá? Eu vou falar nessa câmera. Vocês estão escutando? Estão escutando, né? Bacana. Desculpa, tá? Porque nós estamos aqui numa grande mudança. Então, vamos continuar, gente. Vamos continuar. Ok, voltou. Então, vamos lá, voltando. Ok? Tá certo? Então, paramos na nossa primeira rodada. Então, a primeira rodada, olha. Eu estou com o sentimento, ok? Eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou, né, com insegurança. Então, ó, eu estou com o sentimento. Aí aqui na lateral, ó, eu estou eu estou com raiva. Um exemplo, vocês vão colocar o sentimento. Eu estou com
Eu estou com. Eu estou com. Respira. E vamos fazer mais uma rodada. Eu estou com. 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 Respira. Gente, vai dando uma moleza, vai dando uma leveza. Algumas pessoas podem até aflorar algum sentimento. Se aflorar, deixa vir. Tá? O mais importante é entrar em contato. Vamos fazer mais uma rodada. Certo? Eu estou com. 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 E agora pare. Respire. Observe o que você está sentindo. Observe se mudou. Você pode fazer com a mão esquerda, com a mão direita. Se você for destro, pode fazer com a mão direita. Se você for canhoto, pode fazer com a mão esquerda. Não importa o lado, pode ser dos dois lados, tá? Importante que você faça. Fez essa sequência agora. Observe o que vocês estão sentindo, ok? Eu queria saber, eu vou dar uma olhada aqui. Só para ver como é que é. Quem sentiu emoção aí, por favor? Sentiram emoção? Me diz aí. Alguém ainda está com sentimento, está chorando, tem algum sentimento? Eu gostaria de... É normal chorar, sim. Chorei um pouco, é normal. É super normal você deixar sair as emoções. A FT é justamente para isso. Para a gente trabalhar as nossas emoções através desses toques, de pequenos toques. E agora, como nós liberamos, nós vamos trazer consciência para o nosso lado, que realmente sabe da nossa natureza, e sabe que a nossa natureza também, ela tem um lado positivo. É por isso que nós atuamos, às vezes, positivo, negativo. Então agora nós vamos trabalhar no intermediário, ok? Então nós vamos trabalhar no intermediário. Então nós vamos fazer a rodada, ok? Começando pelos pontos. Vou deixar a frase aqui, eu não vou precisar colocar os pontos, porque vocês vão me acompanhando nos pontos. E eu vou falar na frase, tá? Então vamos lá, ó. Existe uma parte minha que me entende. A minha... Existe uma parte minha que entende a minha... o sentimento, a raiva, o que você estava sentindo, ok? Então vamos lá. Existe uma parte minha que entende a minha... Existe uma parte minha que entende a minha... Existe uma parte minha que entende a minha... Ok? Existe uma parte minha que entende a minha... 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 Existe uma parte minha que entende a minha raiva, o meu sentimento, as minhas mágoas, tá? Perceba o que você está sentindo, respire. Cada vez a gente vai ficando mais molinho, tá? Você vai percebendo que os sentimentos vão ficando um pouco distantes. Então nós vamos fazer mais uma rodada, no intermediário. Existe uma parte minha que entende a minha raiva, meu medo, minha insegurança, minha tristeza, ok? Vamos lá para o próximo ponto.
Existe uma parte minha que entende a minha. 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 Faça uma respiração. Observe se já mudou. De 0 a 10, perceba o seu aspecto de sentimento, de emoção, seu aspecto físico. Perceba. E vamos fazer agora a última rodada do intermediário. Existe uma parte minha que entende a minha raiva, o meu medo, a minha insegurança, ok? Existe uma parte minha que entende a minha. 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 Existe uma parte minha que entende a minha raiva, a minha insegurança, a minha tristeza. Existe uma parte minha que entende a minha. Existe uma parte minha que entende a minha. E agora respire. Faça novamente uma avaliação de 0 a 10 e observe o que você está sentindo. Isso, respire. Lembrando que esse material vai estar disponível lá no WhatsApp, tá, gente? Então, mesmo que acabe aqui, se inscrevam lá no WhatsApp para vocês receberem todo esse material. E agora eu sei que vocês devem estar bem relaxados, porque eu também já estou ficando bem relaxado aqui. E agora nós vamos trabalhar no positivo. Nós vamos pegar tudo esse processo que nós vivenciamos. Quem liberou emocionalmente, muito bom. Acho que foi a melhor coisa que você pôde fazer nesse momento, foi deixar sair. Quem não conseguiu, pode ser que venha depois, ok? É normal. Então agora nós vamos fazer a última rodada para o positivo, ok? Então nós vamos deixar a frase aqui, ó. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Faça uma respiração bem profunda e vai percebendo o que você vai sentindo. E agora vamos para mais uma rodada. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente.
Faça uma respiração bem profunda, sentindo a respiração, avaliando de 0 a 10 como é que você está se percebendo. E agora vamos para a nossa última rodada, ok? Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. Ainda assim, eu me amo, eu me aceito e eu me respeito profundo e completamente. E agora feche os seus olhos um pouco. Perceba a energia que está circulando no seu corpo. Perceba se os sentimentos que você estava sentindo, se ainda continuam numa mesma frequência, se mudou. Perceba se aquele valor de 0 a 10, se ele se modificou, se você percebeu uma mudança, uma leveza. Eu estou bem leve aqui, eu posso dizer. Porque a EFT é uma técnica que, na verdade, foi criada para ajudar pessoas que saíram da guerra. O Gary começou a identificar processos que realmente estavam traumáticos, que a EFT foi, que começou com o tape, depois chegou até a EFT. Então, essa técnica também vocês podem praticar em casa. Vocês vão receber esse material, por isso que eu estou falando. Vai lá no WhatsApp, entra no grupo, se você ainda não entrou, vai lá na bio, se inscreve, convide outras pessoas e depois pode até vir a receber esse material também. E vocês podem repetir esse trabalho da EFT. E quem quiser mergulhar, conhecer mais sobre a EFT, tem muitas informações. A EFT é uma técnica que você pode usar diariamente, ela é uma técnica comprovada cientificamente e tem resultados que não tem contraindicação. Tiveram pessoas que choraram, que se emocionaram, pessoas que talvez tiveram até sensações até de alegria depois disso tudo. Porque a EFT realmente traz um reequilíbrio dessas energias. Então, vocês podem usar a frase mudando apenas o sentimento no qual vocês estão vivenciando. Vocês podem fazer isso diariamente. Vamos supor, vocês querem ir para uma reunião, ou estão indo para algum local que você perceba que você emocionalmente pode se desequilibrar, você já pode trabalhar a sua sequência. Trabalha aqui, ó, né? Ponto do karatê, vai falando as frases que vêm no seu sentimento também. Às vezes você pode seguir nossas frases, mas às vezes tem uma frase que ficou presa em você. Você pode usar essa frase, sei lá, alguma frase tipo, me chamaram ontem mesmo na live, no domingo, uma pessoa falou assim, minha tia me chamava de burrinha. Será que eu sou burrinha? Eu entro em contato então com essa burrinha que é minha tia. Minha tia me chamava de burrinha. Minha tia me chamava de burrinha. Minha tia me chamava de burrinha. E aí você vai falar assim, minha tia me chamava de burrinha. Minha tia me chamava de burrinha. Minha tia me chamava... Até você entrar nesse negativo e expressar esse sentimento que muitas vezes vem com raiva. É trabalhar o negativo, o intermediário e o positivo. Claro que vocês podem seguir as nossas frases, que elas são mais... vocês podem aproveitar e colocar somente os sentimentos, mas vocês também podem criar as frases, na verdade criar não, vivenciar as frases que vocês têm de sentimentos que ficaram estagnados em vocês. Ok? Então, hoje foi o nosso primeiro dia de aula e eu gostaria muito que todos dessem continuidade até o terceiro dia, porque é quando nós realmente vamos fechar. E aí eu vou trazer mais informações para a nossa grande jornada do dia 12 de novembro, a chamada Jornada Connect Now, onde nós vamos vivenciar isso num hotel em Ponta Negra, no Golden Tulip.
um local escolhido a dedo, porque tem uma harmonia também muito parecida aqui com o nosso espaço, tem um mar, né? Tem um visual muito lindo para Ponta Negra, né? Para quem não conhece, quem está na nossa live e não é do nosso estado, Ponta Negra é uma praia muito conhecida aqui, mais conhecida como Morro do Careca. Então as pessoas estavam até pensando, vai ser no Recanto? Porque o Recanto também é um lugar de encanto, né? As pessoas se encantam muito. Mas o nosso objetivo maior realmente é fazer algo para chamar mais pessoas. Nesses 25 anos eu fui construindo, tá? Fui construindo isso justamente para a gente poder vivenciar. Então amanhã aqui, às 8 horas, e quem não se inscreveu, vai lá na bio, e o outro, vai lá no WhatsApp, faça a sua inscrição para receber todo esse material. E amanhã nós temos mais. Amanhã nós vamos vivenciar mais experiências, então não deixe de vir. Amanhã nós vamos trabalhar nossos quocientes, tá? O QI, o QE, o QA, o QS. Nós vamos trabalhar. Passou uma moto aqui. Que eles estão todos assustados aqui, passou uma moto. Gente, estamos aqui ao ar livre, né? Então, pessoas, a gente não vai conseguir impedir. Não estamos num estúdio fechado. Então, olha, muito obrigado pela disponibilidade de vocês hoje. Espero ter ajudado com a nossa troca, né, na nossa aula de hoje, e que vocês possam realmente praticar, tá? E convidem mais pessoas, tá? Convidem mais pessoas, porque amanhã nós vamos ter novas experiências. E essas experiências vão ser muito interessantes. Vai ser a evolução desses conscientes, e depois nós vamos ter uma prática de alinhamento sobre esses conscientes. Então não deixem de vir amanhã, não percam amanhã. Tá? Aliás, não perca os 3 dias, porque os 3 dias eles se complementam. Tá? Eles se complementam para que no último dia vocês recebam algo assim fantástico. Foi tudo preparado, bem elaborado, para vocês vivenciarem comigo esse despertar sistêmico, até chegarmos à grande jornada Connect Now. Ok? Então, muito obrigado, gratidão do fundo do meu coração por vocês estarem comigo aqui. Estamos juntos trocando. Quem quiser falar alguma coisa também, deixa lá no direct, né, do nosso Instagram, e a gente vai poder responder também da melhor forma, no momento certo. Ok? Gratidão e até amanhã. Ok. Finalizando, tá? Segura! A mão suou demais, velho.